A Bíblia é um livro sagrado, repleto de sabedoria e ensinamentos espirituais. No entanto, além dos aspectos religiosos, ela também oferece valiosas lições sobre finanças, economia e a arte de administrar recursos. Embora tenha sido escrita há séculos, as orientações contidas nela permanecem relevantes e aplicáveis nos dias de hoje. Neste vídeo, você vai conhecer 10 lições financeiras da Bíblia que podem ajudar você a gerenciar melhor seu dinheiro e construir uma vida financeira sólida. Assista ao vídeo completo e descubra como aplicar esses ensinamentos em sua vida hoje. Lição número 1. Evite esquemas de enriquecimento rápido. A Bíblia adverte contra a busca de riqueza rápida e fácil. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, está escrito: "Quem se apressa para enriquecer não ficará sem castigo." Essa passagem alerta sobre os perigos de esquemas financeiros que prometem ganhos rápidos e fáceis. A maioria desses esquemas resulta em perdas financeiras significativas. Portanto, é crucial evitar essas armadilhas e focar em estratégias de longo prazo para acumular riqueza. É importante também desenvolver uma mentalidade de paciência e disciplina. Enriquecer rapidamente, muitas vezes, leva a decisões impulsivas e arriscadas. Em vez disso, concentre-se em construir riqueza de forma gradual e sustentável. Diversifique suas fontes de renda, invista em educação financeira e mantenha-se informado sobre boas práticas de investimento. A consistência e a prudência são as chaves para o sucesso financeiro a longo prazo. Lição número 2. Evitar dívidas. O endividamento é um tema recorrente na Bíblia, com advertências claras sobre seus perigos. Provérbios 22, 7 diz: "O devedor se torna escravo do credor." Esta passagem ressalta que as dívidas podem limitar nossa liberdade e comprometer nosso futuro financeiro. Evitar dívidas desnecessárias é fundamental para manter a saúde financeira e evitar o estresse que elas podem causar. Para complementar essa lição, é importante desenvolver hábitos financeiros saudáveis, como viver dentro das suas possibilidades e evitar compras impulsivas. Crie um plano para pagar dívidas existentes, priorizando aquelas com os juros mais altos. Considere renegociar termos de pagamento com seus credores para obter condições mais favoráveis. Manter-se livre de dívidas permite que você invista seu dinheiro em oportunidades que realmente agregarão valor à sua vida. Lição número 3. Planejamento financeiro. Outro ensinamento valioso da Bíblia sobre finanças é a importância do planejamento. No Evangelho de Lucas 14, 28 a 30, Jesus ilustra a necessidade de calcular os custos antes de iniciar qualquer projeto. Qual de vocês, ao querer construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo para ver se tem os meios para completá-la? Para que, depois de lançar o alicerce e não sendo capaz de terminar, todos os que a virem comecem a zombar dele. Este conselho enfatiza a importância de elaborar um planejamento financeiro detalhado para evitar surpresas desagradáveis no futuro. É muito importante entender que o planejamento financeiro não é apenas sobre prever gastos, mas também sobre definir metas e estratégias para alcançá-las. Um orçamento bem elaborado ajuda a manter o foco nos objetivos de longo prazo, seja comprar uma casa, investir em educação ou garantir uma aposentadoria confortável. Ele permite que você avalie suas prioridades e faça ajustes necessários para viver dentro das suas possibilidades, evitando o estresse financeiro. Lição número 4. Viver de forma simples. A simplicidade é uma virtude frequentemente destacada na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12, Paulo aconselha: "Cuidem dos seus próprios negócios e trabalhem com as próprias mãos, para que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém." Viver de forma simples, sem ostentação, permite que foquemos no que realmente importa e evitemos gastos desnecessários que podem comprometer nossa estabilidade financeira. Adotar um estilo de vida simples também pode contribuir para uma vida mais equilibrada e satisfatória.
Concentre-se em gastar dinheiro em experiências e não em coisas materiais. Reduza o consumo de bens que não agregam valor real à sua vida e aprenda a apreciar o que você já possui. Gostando do vídeo até agora? Se sim, deixe um like para que mais pessoas possam aprender essas valiosas lições financeiras. Lição número 5. O valor do trabalho árduo. A Bíblia valoriza o trabalho árduo e condena a preguiça. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, lemos: Todo trabalho árduo traz lucro, mas o só falar leva à pobreza. Essa passagem enfatiza que o esforço e a dedicação no trabalho são essenciais para alcançar prosperidade financeira. Não há atalhos para o sucesso, é necessário trabalhar diligentemente e persistir diante dos desafios. Complementando essa ideia, é importante entender que o trabalho árduo também deve ser inteligente. Identifique suas habilidades e paixões e procure oportunidades que não só proporcionem uma boa renda, mas também satisfação pessoal. Invista em seu desenvolvimento profissional contínuo, adquirindo novas habilidades e conhecimentos que possam aumentar sua empregabilidade e potencial de ganho. Lembre-se de que o sucesso financeiro é um reflexo do valor que você cria para os outros através do seu trabalho. Lição número 6. Poupar para o futuro. A história de José no Egito, descrita no livro de Gênesis, é uma lição clássica sobre a importância de poupar. José interpretou um sonho do faraó que previa 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele aconselhou o faraó a armazenar grãos durante os anos de fartura para que o Egito tivesse reservas suficientes durante os anos de escassez. Esse exemplo destaca a necessidade de poupar parte dos seus ganhos para emergências e períodos difíceis. Além disso, poupar regularmente proporciona segurança e paz de espírito. Ter um fundo de emergência evita que você precise recorrer a empréstimos em situações inesperadas, como problemas de saúde ou perda de emprego. Estabeleça uma meta de poupança mensal e faça disso um hábito inquebrável. Lição número 7. Diversificação de investimentos. Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2 aconselha: Empregue o seu dinheiro em bons negócios e, com o tempo, você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Este versículo ensina a importância de diversificar seus investimentos para minimizar riscos e maximizar ganhos. Diversificar significa investir em diferentes áreas, garantindo que, se uma área enfrentar dificuldades, as outras possam compensar as perdas. Lição número 8. Generosidade. A Bíblia encoraja a generosidade e a ajuda ao próximo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: Cada um contribua conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Ser generoso não apenas ajuda aqueles em necessidade, mas também nos liberta do domínio que o dinheiro pode exercer sobre nossas vidas. A generosidade cria um ciclo de boas ações e, frequentemente, retorna para nós de maneiras inesperadas. Ser generoso também pode aumentar seu bem-estar emocional. Estudos mostram que atos de caridade estão associados a níveis mais altos de felicidade e satisfação com a vida. Além disso, a generosidade pode fortalecer suas conexões sociais e criar uma rede de apoio mútua. Portanto, pratique a generosidade não apenas com seu dinheiro, mas também com seu tempo e recursos. Pequenos atos de bondade podem ter um impacto significativo na vida das pessoas ao seu redor. Lição número 9. Planejamento antecipado. Planejar antecipadamente para o futuro é outro ensinamento bíblico crucial. Provérbios, capítulo 6, versículos 6 a 8, nos diz: Vá até a formiga, ó preguiçoso. Observe seus caminhos e seja sábio. Não tendo líder, nem supervisor, nem governante, ela se prepara durante o verão e ajunta o seu alimento durante a colheita. Assim como as formigas, devemos nos preparar para enfrentar desafios financeiros futuros, estabelecendo reservas e planos de contingência. Essa preparação não se limita apenas a aspectos financeiros.
Considere também o planejamento de sua carreira, saúde e bem-estar. Estabeleça metas de longo prazo e crie planos detalhados para alcançá-las. Planejar antecipadamente ajuda a reduzir a ansiedade e proporciona uma sensação de controle sobre seu futuro. Use ferramentas como agendas, aplicativos de gestão de tarefas e calendários para manter-se organizado e focado em seus objetivos. Lição número 10. Busque conselhos sábios. Buscar orientação de pessoas experientes e sábias é um princípio fundamental. Provérbios, capítulo 13, versículo 20, diz: Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse versículo destaca a importância de buscar conselhos de pessoas que têm experiência e sucesso na gestão financeira. Participar de reuniões, ler livros, ouvir podcasts e procurar mentores são maneiras eficazes de obter conhecimento valioso. Não se limite apenas aos conselhos financeiros. Aprender com os erros e acertos de outros pode ser extremamente valioso em diversas áreas da vida. Envolva-se em comunidades que compartilhem interesses semelhantes e participe de discussões construtivas. Use o conhecimento adquirido para tomar decisões informadas e evitar armadilhas comuns. Lembre-se, a sabedoria coletiva pode ser um dos recursos mais poderosos na sua jornada financeira. A Bíblia, com seus ensinamentos atemporais, oferece uma rica fonte de sabedoria financeira. Desde a importância do planejamento e da poupança até a necessidade de evitar dívidas e buscar conselhos sábios, esses princípios podem ajudar qualquer pessoa a construir uma vida financeira sólida e próspera. A generosidade e a simplicidade, por sua vez, garantem que o dinheiro não se torne o foco principal de nossas vidas, permitindo que vivamos de forma equilibrada e satisfatória. Aplicar essas lições no dia a dia pode não ser fácil, mas a recompensa é uma vida financeira estável e próspera. Portanto, tome as rédeas de suas finanças, siga esses conselhos e veja como sua vida pode mudar para melhor. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, não se esqueça de deixar um like e clicar no ícone de notificação para ser avisado sobre novos vídeos. Até a próxima!